Olá, amigos. É um prazer estar aqui no Seminário Internacional. É uma pena que eu não possa estar presencialmente, mas eu espero que esse carinho que eu estou sentindo dentro do meu coração possa ser transmitido através dessa mídia, através desse vídeo e atinja o coração de todos vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da musicografia Braille, do software Musi Braille, de todo o nosso empenho de fazer com que essa tecnologia pudesse vir a facilitar a questão do aprendizado musical das pessoas com deficiência visual. E essa história conta um pouco da nossa vida, da vida de Dolores e da vida de Antônio. Deixa eu contar um pouquinho como é que essa história começou, que acho que pode fazer mais sentido para vocês. Eu tenho duas graduações. A minha primeira graduação foi em piano. A minha segunda graduação foi em informática, mas piano ficou como sendo uma atividade externa, uma coisa para a qual eu nunca tive uma enorme dedicação, mas eu sempre gostei muito de música, eu sei tocar razoavelmente bem piano. E naquela época, quando tudo isso começou, eu era uma pessoa que estava desenvolvendo diversos programas para pessoas com deficiência visual, em particular o sistema DOSVox. E aí um dia eu estava pesquisando na internet para pensar em alguma coisa que pudesse ter a ver com música e cego e computador. E aí, buscando na internet, eu vi uma figura de uma mulher muito bonita. Falei, nossa, como é essa mulher bonita? Aí depois eu descobri que essa mulher bonita, ainda é bonita hoje, chama-se Dolores Tomé. E essa Dolores Tomé era uma pessoa que desenvolvia atividades de musicografia Braille que eu não tinha a menor ideia do que é. Bom, a história do nosso encontro, como é que a gente se conheceu e como é que a gente entabulou uma amizade que permanece até hoje, é uma história que a gente vai contar num outro momento. Porque agora a gente quer mergulhar na história exata do programa Musi Braille. Vamos começar então com as minhas primeiras conversas com Dolores. E Dolores me contou então o que era essa tal de musicografia Braille, que é uma coisa muito legal, uma ideia mágica que surgiu da cabeça de Louis Braille, de colocar na forma de pontos as notas musicais, as durações, as figuras de música, de uma forma muito compacta, muito simples de ser aprendida e muito adequada para ser consumida por pessoas cegas. Eu não conhecia nada sobre esse assunto, né? Mas eu descobri que Dolores utilizava um dos nossos programas de informática para digitar musicografia Braille. Era um editor chamado Edivox, em que ela digitava utilizando uma facilidade que esse editor tinha de digitação em 6 dedos. Então ela produzia musicografia e aplicava isso para os seus alunos, tinha uma impressora Braille lá, imprimia em Braille, e assim tocava o bonde do ensino da musicografia Braille com uma pequena ajuda dos nossos programas. Bom, a gente começou a conversar e Dolores me comentava sobre algumas coisas relativas à dificuldade da musicografia Braille no Brasil. Bom, naquela época não existia praticamente nenhum programa que pudesse ser utilizado amplamente no Brasil para a produção de musicografia Braille. Então a ideia seria criar alguma alternativa que libertasse as pessoas com deficiência visual de terem que se sujeitar a umas coisas muito esquisitas. Por exemplo, se quisesse obter uma partitura musical, ou contava com a ajuda de um voluntário que soubesse musicografia Braille, ou seja, pouquíssimas pessoas conheciam essa forma de escrever, e se quisessem utilizar uma empresa, por exemplo, uma ONG, tinham que pagar, e pagar caro. Alguma coisa assim como, vamos dizer, $100 ou $200 para fazer uma transcrição de uma partitura, o que para a maioria das pessoas com deficiência visual no Brasil é um valor enorme, escandaloso. Então, qual foi a ideia? A ideia foi criar um conjunto de pequenas facilidades que pudessem ser agregadas a esse processo de digitação e pudesse então conduzir as pessoas com deficiência visual a poderem digitar Braille, as pessoas que não são deficientes, mas que têm interesse em ajudar, pudessem ter uma facilidade também. E aí começou-se a arquitetar algum tipo de possibilidade para isso. Então eu vou mostrar para vocês o que eu pensei naquela época, eu e Dolores, com relação a esse negócio. A gente resolveu criar um projeto que pudesse atender
a construção de um software gratuito para escrever e para ensinar musicografia Braille e que pudesse ser uma base para os professores e alunos dessa disciplina para realizar transcrições razoavelmente simples. Em segundo lugar, se criar uma biblioteca de uso gratuito disponível na internet para que qualquer pessoa que precisasse de uma partitura de Braille para ensino pudesse chegar na nossa biblioteca e pegar. E as pessoas que construíssem utilizando o MusiBraille, que foi depois o nome que recebeu o software, que pudessem pegar essas partituras e jogar elas de novo para alimentar, para que essa biblioteca fosse cada vez se tornando maior e mais completa. E a terceira, que a gente apoiar, através de cursos específicos, os professores no Brasil, para que eles pudessem ter um meio seguro de aprender com qualidade e com suporte de software a escrever e a ler musicografia Braille. Então essa era a ideia. E a gente construiu isso. A primeira ação que a gente criou foi a construção do software MusiBraille. O MusiBraille foi construído com a ajuda de uma pessoa que infelizmente já está falecida, o professor Moacir de Paula Moreno, e era um músico também que gostava muito dessas questões. Pegamos o livro da Dolores, estudamos aquelas milhares de informações e construímos um software simples, né? O Moacir construía as tabelas básicas de transcrição, eu escrevi os algoritmos e começamos então a gerar o MusiBraille. Mas só isso não era suficiente. A gente precisava de investir nesses dois outros itens, na criação de uma biblioteca e numa estratégia de ensino, numa estratégia que pudesse fazer com que as pessoas com deficiência visual e os professores que tivessem interesse pudessem ser treinados. Dolores correu atrás de um financiamento da Petrobras e de outros lugares. Bom, conseguiu um dinheiro suficiente para a gente montar essa infraestrutura, né? E a gente começou então a preparar os primeiros cursos. O primeiro curso foi realizado em Brasília, teve um lançamento, a gente apresentou o software, depois começamos a fazer cursos no Benjamin Constant, depois vários lugares receberam os cursos de musicografia Braille. Eu não tenho certeza do número, mas foram talvez 30 cursos, alguma coisa nessa ordem, e que vieram a revitalizar a musicografia Braille no Brasil. Por que isso funcionou assim? Funcionou assim porque o software é um software simples, que pode ser aprendido em poucas horas. A musicografia Braille é em si uma outra coisa muito simples. Claro que a música tem muitos detalhes, mas se você quer construir simplesmente uma música simples, o tempo que você leva para aprender é poucos minutos. Você aprende a musicografia com poucos minutos. É claro que você precisa de mais tempo se você for aprender todos os N símbolos musicais. Mas a coisa simples, você digita no computador, aperta uma tecla, o computador toca aquilo que você produziu em Braille, aperta uma outra tecla e aquilo ali é copiado para a impressora Braille e pronto. É um processo que não tem grande dificuldade e que pode ser aprendido em poucos momentos. Como é que o MusiBraille funciona? Isso é uma coisa que as pessoas que não conhecem devem ficar interessadas e querendo saber. É muito fácil. Apresenta-se uma tela de computador como essa aqui. Na parte da esquerda, você tem uma área de símbolos musicais que pode utilizar o mouse para clicar. Se a pessoa é cega, essa área da esquerda não serve para nada. Aqui na área central você tem a área onde você vai criar as notas musicais escritas em Braille, os símbolos musicais, e aquilo que você escreve nessa área superior vai aparecer inscrito em tinta na área superior, na área inferior. Como é que se digita em Braille? Se digita em Braille de uma maneira muito simples. Ou você utiliza com o mouse, vai pescando no menu e vai colando na tela, se você for uma pessoa que enxergue, ou se é uma pessoa que não enxergue, você pode utilizar uma digitação especial, que a gente chama de digitação Perkins, em que você vai utilizar 6 dedos para representar os 6 pontos Braille nas teclas SDF, JKL. Então você digita como se estivesse digitando Braille numa máquina Perkins. Então o processo é muito simples, apertou uma teclinha e você vai soar uma música como essa aqui.
Coimbra, José Maria Galhardo e Raul Ferrão. Original em Songwriter 2010. XML por Dolete Light for Finale. Transcrito com Musi Braille 1.11. Então o Musi Braille pode ser aprendido em muito pouco tempo e ele tem hoje em dia muitas funções especiais. Não é a ideia aqui dizer o que esse programa tem, mas podem ter certeza que tem uma grande quantidade de funções que tornam a escrita musical com grande facilidade. Agora, do ponto de vista político, o que isso aí causou? A disponibilidade do software Musi Braille veio a trazer inúmeras vantagens para as pessoas com deficiência visual. Eu vou colar aqui desse papel o que eu notei que poderia ser, digamos, colocado como os pontos mais importantes. Primeiro ponto, melhoria dos aspectos educacionais nos cursos de educação básica. Ou seja, se você tem uma criança e a criança tem que participar de uma sala e aprender um pouquinho de música, o Musi Braille vai ter um papel importante nesse momento. Segunda coisa, na medida que você tem uma biblioteca e essa biblioteca vai armazenando partituras, as partituras são criadas por pessoas que não necessariamente têm uma ligação direta com o projeto Musi Braille, mas são pessoas que ensinaram música ou que pegaram a partitura, transcreveram e mandam para a gente. O que está acontecendo hoje é que a qualidade e a quantidade de partituras escritas em Braille no Brasil tem crescido muito. Algumas partituras vêm direto para a nossa biblioteca, outras partituras circulam por aí sem que seja realmente necessário utilizar as facilidades aqui do nosso instituto. Terceiro ponto, a possibilidade de você ter mais músicos eruditos formados. Músico erudito precisa ler e escrever música. Na medida que você tem um bom sistema para produzir e escrever música, você tem a possibilidade de que a música possa fazer uma diferença substancial na vida dessas pessoas. E a outra coisa é a integração entre cegos e não cegos na área de música. Na medida em que o cego pode escrever música e exportar para ser impressa num programa de impressão convencional. Ou vice-versa. A pessoa que escreve música escreve num editor convencional e imprime em Braille no Musi Braille. E isso é uma coisa muito importante na medida em que você faz com que cegos e não cegos estejam semanticamente equiparados na produção musical. A última questão é a questão da disseminação do software. Através dos cursos que foram dados com o Musi Braille, uma quantidade extraordinária de pessoas foram treinadas em musicografia. Num primeiro momento, a gente começou a dar curso nas capitais brasileiras e depois nas grandes cidades. E, como eu falei, foram mais de 30 cursos dados. Então, a quantidade de pessoas que foram formadas num básico da musicografia Braille, agora está começando o nível superior também aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro e em outros lugares, cursos superiores de musicografia Braille, o número de pessoas formadas foi muito grande, muitas centenas ou milhares de pessoas que já foram treinadas, o que significa um rejuvenescimento dessa técnica tão importante para as pessoas que são deficientes visuais. Agora estamos com essa ideia de internacionalização. O software Musi Braille foi escrito em português
Ele pode ser transcrito para outras línguas, não tem nenhuma grande dificuldade, mas o nosso foco nesse momento chama-se CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Através do esforço de doutoramento, de pós-doutoramento da professora Dolores Tomé, foi criada então uma estrutura de suporte para a disseminação dessa questão da musicografia Braille e do software Musibraille no âmbito da comunidade dos programas de língua portuguesa. Foi criado um curso à distância, em que a gente inovou imensamente as técnicas de ensino à distância para que pudesse reproduzir Braille, para que pudessem os alunos com deficiência visual aprender musicografia através da internet, ou seja, foi um negócio do ponto de vista técnico muito avançado. O curso de musicografia Braille que foi produzido pela professora Dolores Tomé com o meu apoio técnico, posso dizer para vocês que foi alguma coisa de digno de nota, pela sua qualidade técnica e pela sua inovação tecnológica. E o que a gente está conseguindo? A gente está conseguindo isso aqui. Uma formatura de alunos, uma formatura de pessoas que estão capacitadas a trabalhar em musicografia Braille e uma semente para a disseminação dessa tecnologia e dessa metodologia também no âmbito dos países, da comunidade dos países da língua portuguesa. Qual é o futuro disso? Eu só posso dizer que o futuro é magnífico. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje um software poderoso, nós temos uma quantidade imensa de pessoas treinadas em musicografia Braille, nós temos uma quantidade muito grande de partituras disponíveis, nós temos uma estratégia metodológica para ensino de musicografia utilizando a internet. Qual é o futuro disso? O futuro é o melhor possível. A gente espera agora estar criando um curso de pós-graduação de grande complexidade, que a gente possa dar uma formação de musicografia poderosa, realmente com detalhes muito técnicos, e o software Musibraille também sendo melhorado para atender aos requisitos dessas novas iniciativas. Tudo isso feito com muito pouco dinheiro, com recursos mínimos, um projeto com essa abrangência. A quantidade de recursos que foi utilizada é praticamente irrisória, E a gente pode dizer com muito orgulho que o grande resultado que está sendo obtido não tem origem financeira, tem origem no amor das pessoas que trabalham em torno do projeto Musibraille. Queridos amigos, muito obrigado pela atenção. Espero que esse seminário seja magnífico para todos vocês.